Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para falar de espiritismo, umbanda e espiritualidade. Hoje nós estamos aqui no Livro dos Espíritos, estamos no capítulo 7, no capítulo 7 da segunda parte, onde fala que do retorno da vida corporal, ou seja, a reencarnação, estamos no item 4, ou seja, na quarta parte, que fala sobre reencarnação. E hoje nós vamos falar da influência do organismo. Então vamos lá para as perguntas. Então, aqui a gente vai o seguinte, influência do organismo. Pergunta 367. O espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria? Aí a espiritualidade vai responder: a matéria não é mais do que um envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Então, vamos lá. E aí a gente dá continuação aqui, olha só. O que é o atributo da natureza espiritual? O corpo, ele é um mecanismo em que é como se fosse uma armadura. A armadura é uma casca. Essa casca, quem dá o poder da vontade dessa casca, um exoesqueleto, é quem pilota esse exoesqueleto. Quem pilota esse exoesqueleto é o espírito que o habita. Então, o nosso corpo é uma circunstância, um exoesqueleto orgânico para o espírito encarnado, beleza? Então, é o que a espiritualidade disse. Voltemos lá aqui, pergunta 368. As faculdades do espírito, as habilidades do espírito, se exercem com toda a liberdade após a sua união com o corpo? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Então, voltemos lá. Então, olha só. O corpo, essa armadura, o espírito só vai poder manipular aquilo que o próprio corpo dá condição para que ele faça. O corpo é um carro. Vamos colocar aqui. O carro, eu tenho um Fusca. O Fusca atinge determinada velocidade. Eu não vou conseguir passar aquela velocidade com o Fusca. Agora, numa Ferrari, sim. Então, existem condições que o corpo físico geneticamente vem apto para exercer determinadas coisas. Por exemplo, aquelas pessoas que fazem corrida de maratona. É fato que as pessoas da África, elas têm uma condição orgânica que são propensas a vencer essas maratonas muito mais do que, por exemplo, um europeu, muito mais do que um americano, muito mais. Por quê? Existe uma condição genética ali para aquele corpo ganhar uma maratona mediante as condições que aquela característica física o dá. Por exemplo, uma pessoa que é mais baixinha igual a mim, que tem mais musculatura, ele não consegue correr uma maratona, mas ele consegue ter pequenas explosões durante um período, um gasto de energia muito grande em pequeno período de tempo. Então, por exemplo, um Mike Tyson da vida, ele conseguia eliminar os seus oponentes no ringue antes do primeiro round. Então, essas habilidades, elas têm realmente condições de fazer com que o espírito consiga exercer a sua capacidade mais em uma área do que em outra. Vamos colocar isso, tá? Vamos continuar. Pergunta 368A. De acordo com isso, o envoltório material, ou seja, o corpo,
seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades ou das capacidades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Sim, e bastante opaco, ou seja, é como se a gente fosse, vamos colocar aqui, eu gosto de mergulhar. Então, eu tenho uma roupa própria para o mergulho, mas vamos supor que eu não usasse aquela roupa própria para o mergulho, eu usasse uma roupa de escafandro, pesada. Então, o corpo para o espírito, deixa eu voltar aqui, o corpo para o espírito é como se fosse um escafandro. A vibração do corpo físico é muito pesada, a matéria é grosseira, com menor velocidade. O espírito, ele vibra numa vibração muito mais alta. Então, o que o espírito livre do corpo pode fazer é muito mais do que o espírito aderido ao corpo pode fazer. Então, vamos dar continuidade. Aí ele dá uma continuação assim. Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à da água lodosa, que tira a liberdade de movimentos do corpo nela mergulhado. É aquilo que a gente comparou também, né? Vamos à pergunta 369. O livre exercício das faculdades da alma, ou seja, das capacidades da alma, está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma, ou das capacidades da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. Ou seja, imagina o seguinte, um violão desafinado. Um violão desafinado, por mais que a pessoa seja um bom violonista, ele não vai conseguir, deixa eu voltar, não vai conseguir executar claramente aquela música. Então, é mais ou menos o que eles querem dizer. Se eu vou dar um exemplo meu aqui, eu sou diabético, eu posso comer açúcar? Eu posso comer doce? Não, porque o meu fígado não trabalha adequadamente e meu pâncreas não trabalha produzindo insulina adequadamente. E nesse processo que ele não produz a insulina adequadamente, eu, Alisson, não posso comer açúcar como outras pessoas em que a produção de glicose, a produção de insulina é normal. Então, um órgão pode alterar as necessidades do espírito, que está ligado a ele, tá? Então, vamos voltar aqui. Pergunta 370. Pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e das faculdades morais e intelectuais? Olha só o que ele está perguntando. O cérebro, dependendo da qualidade do cérebro daquela pessoa, a gente pode dar uma correlação entre a capacidade moral e intelectual dela? Aí a espiritualidade vai responder. Não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias, ou seja, o caráter é do espírito, tá? O caráter, a qualidade é do espírito. Assim, não são os órgãos que lhe dão as faculdades. Então, veja bem, não é o cérebro que dá moralidade a uma pessoa. É o espírito que dá moralidade. Agora, vamos lá. Mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, ou seja, o que acontece? O cérebro, ele tem uma correlação com a musculatura. Se o cérebro não corresponde, por exemplo, eu tenho um problema neurológico que dá uma paralisia da minha corda vocal. Certo? Eu pego muitas pessoas que têm paralisia de corda vocal. Essas paralisias de corda vocal, elas fazem com que a pessoa fique rouca. Eu vou como uma pessoa que tem paralisia de corda vocal, ser um cantor profissional? Não vai dar.
Por mais que eu tenha ouvido muito bom, seja afinado, saiba a questão musical muito bem, eu não vou poder escolher a voz como um instrumento da minha música, da minha musicalidade. Porque o meu órgão, corda vocal, não vai estar funcionando, certo? Mas eu em si, a minha habilidade, ela é anterior à minha corda vocal não funcionar. Vamos supor, eu sou um cara que jogava ping-pong. Jogava muito ping-pong, igual esses profissionais, esses japoneses profissionais, que os caras são feras pra caramba. Aí ocorreu um acidente e eu perdi a minha mão. Eu vou conseguir jogar o ping-pong, por mais que eu tenha a habilidade de ser o jogador de ping-pong? Então, não é o órgão que dá a habilidade. A habilidade, ela vem com o espírito. Mas o órgão, ele é um instrumento para que aquele espírito utilize para a execução da sua habilidade. Então, eu acho que deu para entender, né? Então, quem é o fera é o espírito. Ele só consegue executar o que precisa com um corpo adequado para aquilo. Se o corpo não permite, ele não consegue executar. Mas ele não perde a habilidade que ele tem. A habilidade está presente. Vamos voltar. Pergunta 370A. De acordo com isso, a diversidade das aptidões entre os homens decorre unicamente do estado de espírito? Unicamente não é o termo exato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, constituem o princípio, mas é necessário ter em conta a influência da matéria, que entrava mais ou menos o exercício das faculdades. Foi exatamente o que eu falei para vocês. Vamos voltar aqui. Foi exatamente o que eu falei para vocês. O campeão de ping-pong, ele continua sendo campeão de ping-pong, só que ele não consegue mais exercer as suas capacidades porque o corpo chegou a um determinado ponto que não vai dar. Mas a habilidade dele continua lá na mente, lá no espírito. O espírito, se ele tivesse por exemplo, é igual esses filmes que a pessoa usa próteses biônicas. Então, a pessoa tem a capacidade dentro do corpo dela. Quando ela perdeu, sei lá, um braço e foi colocado um braço biônico, um braço robótico, as habilidades retornam. Por quê? Porque foi compensado com a tecnologia. Esses filmes futuristas que a gente vê aí por aí, né? Então, foi o que a espiritualidade quis dizer. Olha, decorre do espírito, mas depende da matéria. O espírito, ele é habilidoso, mas a matéria precisa executar aquilo. É a mesma coisa, né? Eu tô aqui, num jogo de videogame. Tô lá, eu tenho habilidade para fazer, mas o controle tá com problema, sei lá, tá acabando a bateria, tá falhando o comando. Eu clico, mas ele não corresponde àquilo que eu pensei, né? Então é muito importante a gente ter essa noção. Vamos lá. O espírito, aqui é uma nota de Kardec. O espírito, ao se encarnar, traz certas predisposições. E se admitirmos para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Aí ele está dizendo o seguinte, olha, o espírito é a causa das habilidades das pessoas, certo? Deixa eu voltar aqui. O espírito é a causa das habilidades das pessoas, mas há a necessidade dos órgãos. Mas não é... Cada habilidade tem uma parte do cérebro. A gente sabe que hoje cada órgão nosso tem uma correspondência no cérebro, sim. Mas como o espírito lida com essa interação neurológica é que vai dar a habilidade dele. Vamos voltar aqui. O desenvolvimento dos órgãos... Se as faculdades tivessem os seus princípios nos órgãos, o homem não seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade dos seus atos. Aí ele está dizendo o seguinte, olha,
o espírito é mais importante do que o corpo. E o espírito é que dá caráter a esse corpo. Se o corpo desse caráter ao espírito, nós seríamos, o nosso livre-arbítrio estaria ligado às emoções e aos hormônios, né? Às necessidades físicas. Existem pessoas que fazem isso porque elas não sabem controlar os seus instintos. Mas um homem não é um ser instintivo, ele não é uma máquina pura e simples. Ele é um ser que domina pelo livre-arbítrio o seu corpo. Aí ele bota, e sem isso não haveria responsabilidade dos seus atos. E nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Teríamos de admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios, senão porque o acaso lhes deu órgãos especiais. Então, quer dizer, na verdade, os gênios são gênios porque correram atrás, nessa e em outras encarnações, para que eles fossem gênios e sábios, né? Vamos ver. Por órgãos especiais. De onde se segue que, sem esses órgãos, eles não seriam gênios. E que o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio, um Rafael, se houvesse sido provido de certos órgãos, que é uma coisa ilógica. Suposição que se torna ainda mais absurda quando aplicada às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, São Vicente de Paulo, dotado pela natureza de tal órgão, poderia ter sido um celerado, ou seja, uma pessoa imbecil, um burro, e não faltaria ao maior celerado mais do que um órgão para ser um São Vicente de Paulo. Admitir, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consequência e se desenvolvem pelo exercício da faculdade. Ou seja, se a pessoa tem determinadas habilidades ou áreas no cérebro que são desenvolvidas, é o espírito que desenvolveu aquelas áreas no cérebro da pessoa, pelo treinamento, pela capacidade e pela condição que ele trouxe da outra encarnação. Os órgãos especiais, se existissem, são consequências do exercício das faculdades, como os músculos pelo movimento. E nada tereis de irracional. Temos uma comparação trivial, por bem se aplica ao caso. Através de certos sinais fisionômicos, reconhecereis o homem dado a bebida. São esses sinais que o fazem bêbado, ou é o vício da embriaguez que produz os sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades. Ou seja, a bebida é que faz com que, por exemplo, aquela pessoa que bebe tem pé inchado, cara toda edemaciada, inchada, e vamos voltar, e não ao contrário. Não é a pessoa que é bêbado, que tem a cara inchada, pé inchado, é que tem propensão à bebida. Não, ela é fruto do hábito dela. Então, nessas condições, a gente vai entendendo que o caráter do espírito faz desenvolver determinadas áreas no corpo físico da pessoa. Por exemplo, eu vou à academia, então eu tenho... Não é o meu corpo que foi à academia e levantou o peso. Fui eu, com a minha vontade, que determinei que o corpo levantasse o peso, e aí sim eu consegui, através da minha vontade, do meu exercício, com que meu corpo se modificasse mediante a vontade que eu tive e a perseverança que eu tive no exercício. Então, é assim que a gente tem que tomar. O corpo, ele é apenas uma casca que serve ao espírito, certo? Então, que a gente possa terminar mais uma vez aqui para a gente progredir nisso, nesse estudo do Livro dos Espíritos para Umbandistas, nessa parte do retorno na vida corporal, que é a reencarnação. Hoje a gente falou da influência do organismo e nós vamos falar de alterações neurológicas na próxima aulinha. Muito axé a todos, meus irmãos.